Fala galera, mais um vídeo. Nesse vídeo eu vou apresentar uma filósofa, né? Uma filósofa que está viva, Corinne Pelusion, acho que é assim que se pronuncia. A filósofa em questão escreveu um livro, né, chamado Manifesto Animal, Manifesto Animaliste, né? Que é Politizando a Causa Animal, onde ela apresenta uma ideia, onde ela vai debater a ideia de que a causa animal não é uma causa simplesmente animal, ela é uma causa também humana, né? Que a humanidade ela depende da discussão da causa animal. Vamos conhecer ela, né? E aí a gente continua o vídeo. Qual é a visão desta filósofa, né? Ela apresenta que a causa animal ela também é uma causa humana. Por quê? Porque a violência causada aos animais ela também é um reflexo da violência causada para os humanos entre humanos, né? Nós seres humanos nós não só somos o único ser que destrói tudo para construir algo, né? Nós transformamos o ambiente à nossa volta para servir a gente, como também nós somos o único ser que destrói, que mata o seu semelhante. Né? As outras espécies elas não têm o hábito de matar seus semelhantes, a não ser em algumas situações muito específicas, né? Como o leão que mata outro leão pelo território e assim por diante. Mas eles não têm o hábito de matar o outro por prazer, como nós fazemos, né? Ou por coisas bobas, como nós fazemos. Né? Então, a violência com as espécies, com as outras espécies, né, com as espécies não humanas, elas são um reflexo também da violência entre os humanos, né? E para ela, essa ligação é muito importante. Então, porque a partir do momento que você consegue ter uma consideração ao outro canino, felino, bovino e assim por diante, você também consegue ter uma consideração ao outro, ao seu semelhante. Então, é, é impossível desconectar as duas coisas para você gerar um sistema, né, humano, porque o ser humano ele precisa dessa conscientização. Né? Eu vou mostrar um trecho dela e leio e a gente discute. Né? Passei aí rapidinho, eu vou ler para ficar mais fácil. Então ela fala assim: para continuar a ser cúmplices de um sistema que inflige níveis de violência sem precedentes aos animais, as pessoas têm que dissociar razão e emoção, fechar o coração e dizer a nós mesmos que o sofrimento é necessário, minimizá-lo, tá certo? Esquecê-lo. Assim, nos tornamos insensíveis e indiferentes para com os outros. Essa estratégia de defesa psicológica que usamos para nos abstrair da vergonha e das emoções negativas relacionadas à consciência da intensidade do sofrimento animal nos desumaniza. A filosofia, uma coisa muito importante que ela apresenta, é que a filosofia não é somente uma coisa racional. Né? Nós temos que tirar do campo da razão a filosofia e trazer para o campo da prática, a prática filosófica. Né? Tanto que ela é uma filósofa muito importante na questão ética e política filosófica, a partir do momento em que ela está debatendo o quanto que o maltrato com as outras espécies, com as não humanas, assim como o maltrato com o mundo, né, ela expande, ela não fica presa só a um conceito dos animais, né, de defesa das espécies não humanas, como também do mundo. O ser humano ele se desumaniza, né, ele perde toda aquela sensibilidade para com o outro a partir do momento em que ele destrói tudo. Né? Ao momento que ele não dá valor a uma vida de um cão, de um gato, de um mendigo. Né? É essa importância, né? Essa é a visão do antiespecismo, né? Da espécie, né? Que ela tem.
A gente tem que parar com essa questão da anti-espécie. Essa espécie é boa, essa espécie é ruim. A minha espécie é melhor que a sua. Se você pegar afinco, né, o que ela está falando, tem muita relação também com a visão de racismo, né? Não o racismo atual, né, estruturado, mas o racismo inicial lá, onde o homem europeu branco disse que o outro era de outra espécie, o negro. Quer dizer, ele criou uma diferença de espécies, como se a gente não fosse tudo um ser humano. Do mesmo jeito que a gente faz isso com os que não são. Se a gente não respeita nem o ser humano em si, como que a gente vai respeitar, né, os outros que não são humanos? Você percebe, né, nessa estrutura dela, o quanto é importante essa questão do entendimento do outro, né? Uma crítica muito importante que ela faz é a questão do que seria a Techne, né, do Heidegger. O Foucault também vai falar, né, da questão do homem como objeto, né, e ela vai mostrar isso, né? Por quê? Porque nós passamos a ver o animal, a vaca, como um objeto, como uma máquina de gerar leite. Ela não é uma máquina, né? É um ser vivo, é um ser que, se você for ver o Peter Singer, né, que fala da questão da dor, do sofrimento do animal, é um ser que sente, que sofre, né? Que você abandona, né? Você tira ela do filho de uma forma abrupta, uma forma horrível. Se você vê qualquer cena de cativeiro, né, vamos chamar de cativeiro, de vaca produtora de leite com seu filho, que ela é arrancada, né, a vaca dura 40, 50 anos, num matadouro ela vai durar 5, 4 anos, enquanto ela está dando leite de forma boa, porque ela toma remédio, toma injeção, toma tudo, né? As pessoas pensam assim, eu não vou comer uma soja porque ela tem muitos genes, né? Fala que a soja tem coisa que não pode, homem não pode comer porque tem estrogênio, né? Estrogênio? Acho que é. Mas a vaca toma injeção toda hora, né? A vaca ela é bombardeada de remédio para poder gerar mais leite, porque ela tem que engravidar, né? Um ser não engravida assim. Imagina, ela vai ter, sei lá, 6 filhos, 7 filhos na vida dela, ela tem um filho por ano, porque uma mãe não dá leite, né, se ela não estiver grávida. Uma coisa depende da outra, né? E o ser humano não vê só o outro, né? Acabei de citar dois filósofos que tratam dessa questão do ser humano ver o outro como um objeto. Então a gente vê o outro, o não humano, como objeto, assim como a gente vê o humano como objeto, né? O capitalismo ele traz essa visão industrial, né? Virar a indústria da carne, a indústria. Então você está vendo um ser vivo, um ser que pensa, que sofre, como um ser objeto, né? Como do mesmo jeito que eu vejo o microfone. Isso não faz sentido, né? E aí ela entra com uma outra questão que é muito importante, que eu já citei, que é a questão da relação com o mundo, né? Então ela apresenta essa ideia também de que comer é um ato político, né? Isso não é algo novo, está na moda atualmente, mas isso já é antigo, vem, né, na filosofia já há um tempo. Do quanto tem essa relação política no que eu me alimento. Porque a partir do momento em que eu não me alimento essa indústria que tortura, que prejudica, que maltrata outras espécies, né, que destrói o meio ambiente. Recentemente eu vi na Dinamarca que estava rolando um problema com os visões, né, porque eles mataram tantos visões perto de um rio que poluiu lá, destruiu, matou o rio. Claro que dá para limpar tudo, mas porque mataram os bichinhos, né? Então é muito triste você pensar quanto o ser humano ele se perde, né, nessa questão de não ver a consequência dos atos dele, né? De não perceber o quanto não só a alimentação, mas como a vestimenta e assim por diante, o quanto nós, como seres que nos achamos superiores aos outros,
causamos destruição ao ambiente que é nosso. Ela vai dizer, nós somos terráqueos, nós vivemos na terra, eu destruo a minha casa, eu estou destruindo a casa que eu vivo. É como se você entrasse numa casa, na sua casa, e botasse fogo com você dentro. É isso que a gente faz como humano a partir do momento em que a gente se alimenta de animais e assim por diante. Essa é a visão do antiespecismo dela. Tá? Espero que tenham entendido, espero que tenham gostado. Até o próximo.